Graça e paz, igreja, amém? Só quem está feliz pela vida do apóstolo, dê um glória a Deus. Quem pode aplaudir Jesus pela vida dele? Aleluia. Que noite memorável, a gente está aqui celebrando a vida do nosso apóstolo, e Deus sinalizando com essa chuva, que é sinal de bênção, é sinal de uma grande colheita. Eu aprendi algo lendo a Bíblia, que a chuva sinaliza o amor de Deus. Então Deus está sinalizando, apóstolo, o amor dele pela sua vida e por esse ministério, né? E eu tenho certeza que grandes coisas estão por vir. Quem crê nisso? Quem tem essa expectativa? Amém, glória a Deus. Quero agradecer a apóstola Di pela confiança. Que Deus me dê graça para ministrar nessa noite tão importante, com muito temor e muita honra, né, falar à igreja nesse dia tão memorável que é aniversário do nosso apóstolo. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Samuel 17, verso 4. 1 Samuel 17, queria que o meu irmão Rodolfo me ajudasse ali. Cadê o Rodolfo? Adora ali comigo, meu irmão, em nome de Jesus. Pastor Rodolfo. 1 Samuel 17, 4. Quem achou aí, dê glória a Deus. Vou ler aqui. Você achou a Ara aí, meu irmão? Está NVI ali. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias. Diga comigo, Golias. De Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Verso 10. 1 Samuel 17, 10. E disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Espírito Santo, fale conosco aqui hoje, Pai. Nessa noite tão memorável, uma noite onde sinaliza um tempo novo sobre a vida do nosso pastor, o nosso apóstolo, e também sobre nós que somos filhos. Fale conosco, nos dê uma palavra para esse tempo, meu Pai, porque eu sei que um tempo profético sinaliza hoje, porque nada, meu Deus, que se move no natural, não se move também no espiritual, e eu creio, meu Deus, que as coisas estão convergendo para um tempo de muita bênção, de muita alegria na nossa vida. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui, fale conosco, ministra cada vida, ministra cada alma, assim eu te peço, no poder de Cristo Jesus. E a igreja que concorda, diga um amém bem alto, e aplauda o Senhor Jesus, tomando o seu lugar. Aleluia. Amados, a vida cristã não é uma vida fácil. Jesus disse isso. Jesus, ele disse que no mundo tereis aflições. A palavra do Senhor, também o próprio salmista, ele diz que muitas são as aflições do justo, mas ele também completou que de todas elas o Senhor o livra. Então eu queria que você entendesse que vai ter guerra. Tem alguém aqui comigo? Vai ter guerra. Todos nós recebemos palavras de bênção no ano novo, no tempo profético, da nossa liderança, no dia do nosso aniversário, mas isso não nos isenta das guerras que se levantam. O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer de uma batalha, ou de uma guerra, contra principados, contra
potestades. Mas que guerras são essas? Diga isso comigo, que guerras são essas? Elas têm uma finalidade: te paralisar. Elas têm uma finalidade: fazer você parar de sonhar ou esquecer das promessas de Deus em sua vida. Nós vemos aqui nesse texto de 1 Samuel 17, uma guerra se levanta. Mas no meio dessa guerra se levanta um gigante. Diga comigo, um gigante. Mas o que esse gigante faz aqui nesse tempo? Ele paralisa o exército de Israel. Quantas pessoas estão paralisadas por um gigante? Quantas pessoas estão estacionadas na sua vida ministerial, financeira, na sua vida profissional ou até na sua vida familiar, por causa de um gigante que se levantou? Aqui em 1 Samuel 17, no versículo 16, vai nos dizer que Golias, num período de 40 dias, ele afrontava Israel de manhã e à tarde. Ou seja, o que é o gigante na vida de um crente? É o gigante da afronta. É aquilo que afronta a sua fé. É aquilo que muitas vezes vem para te desanimar, te paralisar, te fazer desistir. E esse Golias, ele começa a afrontar o exército de Israel. E o exército de Israel, debaixo de muito medo, o versículo 11 vai nos dizer isso, que Saul, que era o líder, e todos os soldados de Israel se espantaram com a altura daquele gigante. Ele não era um homem normal, a ponto da Bíblia descrever o peso da sua lança, que era de quase 30 quilos. Mas eu louvo a Deus, que Deus já começou a falar aqui, na boca da nossa apóstola Di, dizendo que o apóstolo Anselmo, quando ele nasceu, o seu pai o enviou. O que nós vemos aqui? Um gigante afrontando um exército. Mas nós vemos aqui, em 1 Samuel 17, nós vemos aqui um pai, por nome de Jessé, dizendo: eu envio você, Davi, para levar alimento para os seus irmãos na guerra. Ou seja, não tem como eu não ser enviado se não tiver uma paternidade. Existia um gigante, mas não existia quem derrubava esse gigante. Mas um pai envia um menino da idade de 17 anos de idade. Salmo 127 vai nos dizer, vai falar sobre os filhos, vai falar sobre a edificação de Deus. Se não é Ele que edifica a casa, em vão vai trabalhar as pessoas na casa. Mas também vai dizer que os filhos são herança do Senhor. Aí continua dizendo que os filhos são flechas nas mãos dos pais. O que nós vemos aqui, um pai Jessé lançar Davi. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre a pregação do Evangelho, lá em Romanos 10, ele vai nos dizer assim: como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão naquele de que nada ouviram? Mas como irão se não foram enviados? Tem alguém aqui comigo? A maior honra na vida de um pai é enviar os seus filhos. Muito se fala de Davi.
Davi, em 1 Samuel 16, ele é ungido rei, na casa do seu pai. Mas ele não se instituiu rei, ele não partiu para a guerra, ele teve que ser enviado. E aqui nessa noite, apóstolo Anselmo, em nome de toda essa igreja, eu queria honrar o Senhor, porque o Senhor nos enviou. O Senhor enviou cada discípulo, o Senhor enviou cada líder. Quando nós entramos por essas portas aqui, e muitos de nós, na mesma média ou na mesma situação, o que nós sabíamos de Deus? Eu não compreendia nada de Deus. A forma que eu sabia adorar a Deus era a forma romana, com outros deuses diante de mim. Mas aqui nesse lugar, eu fui treinado. Aqui nesse lugar, eu fui ungido. Aqui nesse lugar, eu fui separado. Eu tenho certeza, se cada um aqui hoje pudesse falar para o apóstolo o que ele significa. Não, pastor, eu tenho pouco contato com o apóstolo, eu tenho mais contato com o meu líder. Mas quem enviou seu líder? Quem foi a paternidade que lançou essa flecha? Porque eu quero te dizer, igreja, o que Deus fala no meu espírito, que Deus escolheu esse ministério para derrubar gigantes. Nós não podemos aceitar a afronta que nos paralisa. Nós não podemos aceitar o inimigo que não nos deixa crescer, que não nos deixa avançar, porque nós somos enviados. Nós somos enviados na unção de Deus. Está ali os homens, temendo, com medo. Mas vem agora um jovem, diga comigo, um jovem. Porém, diga, porém, enviado. Todo exército de Israel com medo. Homens adestrados na batalha. Homens ungidos, homens separados, homens treinados, capitães de guerra. Mas em 1 Samuel 17:32, olha o que é que Davi fala. Olha o que é que ele disse. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, porque o teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Quando eu vejo esse texto, pastor Charles, um menino, porém ungido e enviado, dizendo o seguinte: não temas, o teu servo vai lutar contra ele. Quem aqui é servo de Deus? Deixa eu ouvir de novo. Quem aqui é servo de Deus? Eu queria te dar um fundamento para você entender o que é ser servo de Deus. Romanos 6:22, olha o que nos diz. Mas agora, liberto ou libertado do pecado. Qual que é a primeira base na nossa vida? Liberto do pecado. A apóstola deu uma palavra para o apóstolo, Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz será e tudo irá bem. Mas qual que é a base de ser feliz, de vencer gigante, de andar na prosperidade? Temor a Deus. O apóstolo Paulo vem fundamentar que nem todo mundo é servo de Deus. Se você ler Romanos 6, ele vai dizer: você é servo daquele que você serve. Ou você é servo de Deus para a justiça e a santidade, ou servo do pecado para a escravidão e a morte.
Então a base para que eu seja servo de Deus, eu tenho que ser livre do pecado. Porque com o pecado, igreja, o óleo não desce. O diabo, ele tem medo de uma igreja santa. O diabo, ele fica preocupado de uma igreja andar na santidade. Nós vemos aqui hoje, o que eu vejo aqui hoje, quero dar a minha visão. Eu vejo flechas. Eu vejo jovens que Deus escolheu para ser pastores. Só uns 10 entendeu. Eu vejo jovens que Deus escolheu para ser pastores. Eu vejo jovens que Deus escolheu para ser empresários, para prosperar. Eu vejo jovens que Deus escolheu para ser bispos, para ser apóstolos, para ser os futuros vereadores dessa cidade. Mas para isso, você tem que se tornar servo de Deus. Mas para ser servo de Deus, eu tenho que ser livre do pecado. De quem você é servo? Quem você está servindo? Como está a sua vida? Não tem como eu vencer os gigantes se eu não me santificar, igreja. Deus está nos chamando para um tempo de santidade. Assim como Arão andava com uma coroa declarando santidade ao Senhor, é isso que Deus quer da gente. Ele quer que eu e você sejamos separados, para que eu e você possamos derrubar gigantes que ninguém está querendo derrubar, ou que as pessoas estão fugindo, porque nós já fomos enviados. Eu louvo a Deus pela visão celular. Eu louvo a Deus por essa visão que Deus entregou, porque ela é uma visão que envia. Ela é uma visão que ela não tem ciúme, ela não tem vaidade. O que a gente quer é que as vidas sejam alcançadas. Eu venci um gigante na minha vida, e eu creio que muitos aqui também venceram. Mas muitos outros não venceram, morreram por esse gigante. Pastor, que gigante é esse? Um gigante chamado vício nas drogas. Quantas vezes, igreja, quantas vezes eu tirava o meu tênis de madrugada, porque eu não tinha mais dinheiro, e batia lá na porta do traficante, falava: me dá só mais uma pedrinha. Eles: é tanto. Falei: eu não tenho, fica com esse tênis. Chegava em casa descalço. Quantas vezes eu troquei carro, já deixei carro em biqueira, já deixei roupa em biqueira, já deixei tênis em biqueira. Mas um dia eu ouvi a palavra de Deus. Um dia eu ouvi que eu era livre. Ouvi aqui nessa igreja, eu ouvi aqui nesse lugar, e aquela palavra foi entrando dentro de mim, e eu fui entendendo que eu era maior do que aquilo, que eu era maior do que aquele gigante que dizia para mim: você nunca vai libertar, você vai morrer nisso.
E eu entendi. Então hoje eu louvo a Deus por essa igreja. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pastores, apóstolo Anselmo, apóstolo Di. Eu sei que muitos aqui queriam falar a mesma coisa, mas eu louvo a Deus por sua vida, apóstolo. Eu troquei tênis em biqueira. Eu venci esse gigante. E hoje eu derrubo esse gigante na vida de muitas pessoas. Porque eu fui enviado. Deus está querendo te enviar. Mas faça um compromisso com Ele aqui hoje de ser servo. Largue esse pecado. Igreja, eu servi a Deus na juventude. Eu fiquei 6 anos esperando a minha esposa em Deus. Eu sei a luta que é, a batalha que é, mas eu decidi servir a Deus. Deus está querendo te enviar. Tem cidades te esperando. Tem lugares que estão aí, que ninguém derruba o gigante daquele bairro, mas eu quero te dizer que Deus vai levantar você, que ninguém dá nada por você. Às vezes nenhum inimigo dá nada. Assim como Golias, quando viu Saul, ele desprezou Davi, porque ele era um menino. Ontem eu conversando com uma pessoa na minha casa, e ela falando uma situação da filha dela, no pecado, desviada, afastada. E ela disse assim para mim: não, eu ouvi uma pregação ontem, de uma mulher, que orou 30 anos pelo marido, e o marido não converteu. O marido morreu sem converter. E eu entendi que não adianta eu lutar pela minha filha, que tem pessoas que não dão lugar para Deus. Eu falei: que pregação demoníaca! Que pregação de demônio! Porque estamos aqui igual Israel, fugindo de um gigante, e um gigante que afrontava o Deus de Israel, um gigante que queria paralisar Israel. Assim como em Números 13, os 12 espias que vão até a terra prometida, 10 voltam com relatório negativo, e faz 2 milhões de judeus, de hebreus, não entrar na terra prometida. Somente Josué e Caleb entrou, porque eles creram. Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu quero te dizer que não há impossível para o nosso Deus. Não há coração que Deus não pode agir. Você serve o Deus da Bíblia? Você serve o Deus da Bíblia, que se encontrou com um tal de Saulo no caminho de Damasco, um perseguidor da tua igreja, que ficou cego, e Deus vai lá e fala com Ananias: Ananias, meu servo, você está pedindo para ser usado, chegou a hora, vai lá e cura agora um homem que está cego. O que Ananias disse? Senhor, quem é esse homem? Ele: Saulo de Tarso. Senhor, eu tenho ouvido muito desse homem. Esse homem respira morte contra a tua igreja. Ele persegue os seus, mas sabe qual que é a resposta dos céus? Mas para mim é vaso escolhido. Cuidado, quem está minando a sua fé.
Cuidado quem está minando a sua chamada. Quando eu cheguei em Monte Carmelo, os pastores começaram a me cercar, mas me cercava como profeta velho. E ele cercava assim: você que é o pastor dessa nova igreja aí que abriu? Eu falei sim. Monte Carmelo, pode ser mais baixo um pouquinho, gente, só um pouquinho. Monte Carmelo é uma cidade difícil para o evangelho. Falei, por quê? O povo não é fiel. O povo muda de igreja. É uma cidade que ninguém honra pastor. Olha o gigante querendo me pegar. Que gigante? O gigante da força do meu braço. O gigante que querendo que eu pense que é eu que faça a obra. O gigante que começa a falar contra a sua célula, contra o seu ministério. O justo não temerá as más notícias, porque o seu coração está firmado no Senhor. E muitos pastores vieram. Um dia eu senti no coração de querer participar do conselho de pastores, até pelo conselho do meu apóstolo. Falou, participa, esteja junto. E eu segui. E eu fui atrás de um que fazia parte da diretoria. Cheguei nele na maior humildade, falei, pastor, eu queria participar do conselho de pastores, da reunião de pastores. Ele falou assim, ok, mas para participar dessa reunião, pastor tem que ter igreja. Não pode ser pastor de garagem. Pastor, por que pastor de garagem? Porque nós começamos numa garagem. E eu acreditei, porque o apóstolo me enviou nisso. Começamos numa garagem, eu, pastora Jéssica e mais um casal. 4 pessoas. E eu saí dali sentido com aquilo, humilhado, porque ele fazia parte da diretoria. E falou que eu não podia participar porque eu era pastor de garagem. Pastor, que gigante é esse? O gigante do ressentimento. O gigante da mágoa, que quer levantar no nosso coração contra aquele que nos ofende. No evangelho nós vamos encontrar as pessoas que nos ofendem. Aí um outro dia, não bastando isso, chega outro pastor. A gente estava em oração, no conselho. Aí um pastor chega, eu vou mudar de cidade. E Deus falou comigo. Falei, falou o quê? Falou que é para você sair lá do lugar que você está e vir para o meu galpão, lá para o meu barracão, onde é a minha igreja. Falei, mas Deus falou com você e não falou comigo? Coisa estranha. Ele, não, Deus falou comigo. Porque o meu barracão, ele é maior do que onde você está. Detalhe, o barracão onde a gente estamos em Monte Carmelo, tem 500 metros quadrados. O barracão dele, eu acho que se tiver uns 150. Não dá nem a escolinha nossa lá. Eu olhei para ele e falei, sabe que esse pastor está certo? Aí ele virou e falou assim, não, mas você não sabe que está todos os pastores da cidade falando de você? Está todo mundo comentando de você? Eu falei, comentando o quê? Ele falou, como é que é o nome do seu ministério? Eu falei, Monte Sião. Ele falou, mas tem 3 anos que você está lá, o nome da igreja está lá, Batista Brasileira. Você não tem dinheiro para mudar a fachada da igreja? A gente convidava as pessoas para vir para a igreja. Chegava na reunião de segunda, os líderes reclamavam, pastor, não tem jeito, ninguém acha a igreja. Nós chamamos pessoas ontem que eles rodou essa José Evelino de cima e embaixo, falava, nós não achamos essa igreja Monte Sião, igreja de Atos. Achamos só uma igreja
Batista Brasileira, mas nós não entramos lá porque você não ia estar lá para me receber. E ficamos lá 3 anos com essa fachada. Liberei esses pastores, abençoei a vida deles. Mas sabe o que aconteceu? Os 2 perderam a igreja. Pastor, que mensagem é essa? Ninguém pode parar quem Deus levantou. Eu não desejei isso não. Mas os 2 perderam a igreja. Os 2 perderam o ministério, perderam a chamada. Nenhum dos 2 são mais pastores, não tem mais igreja. E Deus me deu esses olhos para ver. Primeiro foi um abatido, depois o outro foi congregar com o outro. E um dia eu passei na porta, porque é caminho da minha casa ali da igreja, onde eu desço da minha casa para a igreja. E eu passando assim, Deus falou comigo, olha para a esquerda. Quando eu olhei para dentro da igreja, estava só os 2 lá fazendo culto. Sabe por quê, igreja? Eu não estou enxerido em Monte Carmelo. Eu não estou ali porque a igreja não se abre, ela tem que nascer. Eu estou ali porque eu fui enviado por um pai. E muitas vezes eu já orei no mundo espiritual. Falei, eu estou aqui enviado pelo meu pastor, pelo apóstolo Anselmo Valadão. Eu já declarei isso no mundo espiritual porque eu estou enviado. Quem é enviado vence. Aí muitas pessoas pregam assim, Davi treinou, pastor. Ele ficava treinando a funda, porque ele matou o gigante com uma pedra. Mas o que eu não entendo é quando ele fala para Saul, dizendo, Saul, fique em paz. Aí Saul fala, como que você vai derrotar esse gigante? Esse gigante, ele é guerreiro desde criança, adestrado, desde menino adestrado ali, treinado para a batalha. Ele diz, fique em paz, porque eu já treinei na casa do meu pai. Eu matei o urso e matei o leão. Agora sabe que jeito que matou o leão? Não foi com a funda. Ele matou o leão, ele diz, eu peguei o leão pela barba. Então para de dar mérito para a funda. Para de falar que ele foi treinando. Porque Davi entendia uma coisa. Ele entendia Provérbios 21, 31. O que diz lá? O cavalo prepara para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Acho que é isso que você tem que entender. Eu queria te fazer uma pergunta aqui hoje. Que gigante tem levantado? Ninguém pode parar. Ninguém pode parar seu chamado. Foi Deus que te escolheu. Que notícia. O que está vindo na sua direção, querendo te paralisar? Porque muitas coisas vêm para paralisar o homem e a mulher de Deus. As notícias, as más notícias. Quantos diagnósticos médicos que faz as pessoas entristecer e paralisar por dentro. Não para não. Não para porque você está lá, porque o justo viverá pela fé. E o que Davi tinha em Deus? Davi tinha em Deus uma coisa que eu e você temos que treinar todos os dias. Hebreus 10, 35. O escritor de Hebreus vai nos dizer isso. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. O que é galardão, pastor? Vitória. Só tem vitória quem confia. Você confia em Deus? Deus está no controle da sua vida. Eu quero te dizer que, ainda que não se cumpra toda a promessa de Deus na sua vida, você não vai morrer. Você não vai morrer, amém?
Deus já me livrou da morte muitas vezes. Se eu fosse contar de livramento aqui, mas é porque Deus tinha um plano. Você vai viver para cumprir tudo que Deus tem na sua vida. Você imagina Davi contra aquele homem. A lança, bastava ele jogar a lança. Onde estava o escudeiro? Porque a Bíblia diz que ele foi com o escudeiro. Mas Davi declarou: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É isso que você tem que declarar contra a luta que está se levantando. Fala: você vem contra mim com a tristeza, com a enfermidade, com a batalha, com a falta de dinheiro, mas eu quero declarar que eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Um dia, a gente estava lá em Monte Carmelo. O pessoal da tesouraria chegou e falou: pastor, amanhã é o aluguel, não tem nem R$1. Falei: meu Deus. Falei: mas Deus vai prover. E eu lembro que naquela madrugada eu enfrentei o gigante. Que gigante, pastor? Eu não queria atrasar aluguel. Eu tinha que entender que era Deus que tinha me chamado. Eu lembro até hoje, foi um culto de quarta-feira. Veio uma senhora na frente. E ela virou e falou assim: pastor, eu não sou daqui não. Eu vim aqui hoje porque eu estava procurando uma igreja na cidade hoje. Aí passei nas portas de muita igreja, mas nenhuma eu senti no coração de entrar, mas nessa aqui eu senti. Eu mexo com caminhão, com carreta, eu e meu esposo. Eu sou crente, meu esposo não é. E Deus me incomodou, desde quando eu saí, eu passar no banco, sacar um valor e fazer a oferta na igreja que eu fosse. Falei: amém, irmã. Deus abençoe, te honre, te prospere. Termina o culto. Pessoal da tesouraria, o aluguel foi provido em uma única oferta. Nunca mais essa mulher voltou. Mas vocês estão olhando para uma pessoa que é um pastor fiel. Eu falo isso diante do altar e diante do mundo espiritual. Fiel há 15 anos. É o justo. O justo não é desamparado. Sabe por que eu estou falando isso aqui? Tem pessoas aqui que estão enfrentando o gigante da inadimplência, o gigante do SPC, do Serasa. Vergonha financeira, não está dando conta de pagar as contas, o aluguel. Mas você tem que vencer primeiro um gigante dentro de você, que chama infidelidade, que tem que ser vencido. Tem que entender que Deus provê, tem que entender que Deus faz, tem que entender que Deus prospera, que Deus é que faz a nossa vida. Não deixa o inimigo mentir no seu coração. Essa semana eu vivi um mistério com Deus assim, que às vezes para alguns pode falar é besteira, mas eu gosto de contar tudo que Deus faz. Porque está escrito no Salmo 105, contai as maravilhas de Deus. E eu reconheço Deus em todos os meus caminhos. Sexta-feira no Fruto Fiel, fui sair de Monte Carmelo. Deus falou comigo. Deus falou: não esqueça a pamonha da apóstola. Escuta isso. Só que a pamonha lá você tem que fazer encomenda 3 dias antes,
Porque é fila, acaba, é uma pamonha que ela não é normal, nem sei o que eles colocam lá. Não sei que a irmã é crente, ela não é macumbeira não, viu gente? Ela é crente. Aí eu cheguei lá, chegou um cara na minha frente, tem pamonha? Ela não. Chegou outro, não, o que você encomendou só daqui meia hora. Aí eu cheguei, falei, me dá tantas pamonhas. E ela foi lá, pegou as pamonhas e eu paguei, e eu saí caladinho. Porque eu falei, uai, será que ela está me confundindo? Mas eu imaginei, Deus preparou tudo, né? Aí cheguei aqui na sexta-feira, entreguei essa pamonha para a apóstola. Quando foi na segunda-feira, meu Deus do céu. Aí o pastor Charles tinha ido lá ministrar esses dias, ele falou, aqui em Monte Carmelo o povo tem costume de fazer pamonha? Eu falei, acho que tem. Acho que o pessoal faz pamonha. Gente, a pastora Jéssica está aqui, ela pode testemunhar isso. Nós nunca ganhamos tanta pamonha na nossa vida. De sal, de doce, e sacola, toda hora chegava uma sacola de pamonha. Aí gente da igreja, trouxe pamonha para o senhor, trouxe pamonha para a senhora, trouxe pamonha. Gente, irmão, nunca vi tanta pamonha. A geladeira ficou com tanto, abriu até uma pancinha aqui, esquisita, de tanto comer pamonha. Aí a pastora Jéssica virou para mim e falou, nossa, mas que negócio esquisito, que tanto de pamonha é esse? Na hora Deus falou comigo, a semente da pamonha multiplicou. Eu queria que você entendesse isso no mundo espiritual. Se a pamonha multiplica, imagina a primícia. Ah não, só uns 10 aqui entendeu. Se a pamonha multiplica, imagina a sua primícia, meu filho. Deus falou comigo, falou, isso aí é princípio, meu filho. Até a minha geladeira ficou cheia de pamonha. Tanto que eu falei, misericórdia, essas pamonhas fez eu ter que correr um pouquinho, né? Mas a gente tem que entender o mundo espiritual, igreja. Eu queria te chamar aqui hoje. Como está? Olha aqui para mim, gente. Eu sei que tem gente que conversou o culto inteiro. E eu fico triste por isso. Não é porque eu estou pregando, não. É porque quem despreza a palavra, despreza Jesus. Quem despreza o mover, despreza o Espírito Santo. Quem despreza a adoração, despreza o Pai. Então a gente tem que entender isso. Jesus disse, eu sou o pão do céu. Ele é a palavra. Mas agora eu queria que você olhasse aqui para mim. O gigante cai. O gigante cai. Quando a gente é ungido e quando a gente é enviado. 1 Samuel 17, 55, 54. Vendo, porém, e Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém, pôs as armas dele na sua tenda. Agora olha isso aqui. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército, de quem é filho este jovem? Quem é seu pai? Seu pai espiritual, quem é seu pai? Não, quem é seu pai espiritual? Diga, apóstolo Anselmo. A gente tem que entender isso. Olha aqui, o filho derruba o gigante, mas qual que é o interesse de Saul? Quem é o pai? Na tradição judaica, o filho só é o que o pai insere. Na tradição judaica, o filho só é o que o pai projeta. Nós vemos isso hoje nos filhos do apóstolo. Pastor Gabriel é uma pessoa abençoada, ungida, próspera, por causa da semente dele, por causa do envio dele. Aí ele continua dizendo, aí ele vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. Continua aí, meu irmão. Disse então o rei, pergunta pois de quem é filho esse jovem, eu quero saber quem é o pai.
Quem é o Pai? Um dia, gente, o apóstolo Anselmo foi lá em Monte Carmelo. Foi o terceiro culto de milhares que a gente fez. As igrejas de Monte Carmelo, as maiores, 150 discípulos. Aí tem duas igrejas que tem média de 200 e pouco. As maiores, igreja de 30 anos, 40 anos. Aí o apóstolo Anselmo foi lá ministrar no nosso culto de milhares. 400 discípulos. Mas o último que ele foi tinha 600, para a glória de Deus, né? Quantos discípulos? 400. Sabe o que foi forte? Que um dos pastores, que é um dos pastores mais velhos da cidade, quando eu olhei para a porta da igreja, estava ele lá, no culto. Ele tem 3 igrejas dentro da cidade. E quando eu olhei assim, falei, irmão, o que o pastor fulano de tal está fazendo ali? Sabe o que ele foi lá? Conhecer meu pai. Chegou para o apóstolo: o senhor pode jantar comigo? Tiago me ligou: ô pastor, nós estamos aqui em tal restaurante. Falei, fique em paz, Tiago. Estou em paz, já tive tempo com o meu apóstolo, já tomei café com ele hoje. Fomos em Abadia dos Dourados fazer batalha espiritual. Já estou satisfeito. Deixa Deus usar meu apóstolo para enviar mais flechas. Queria saber como se cresce. Porque não se cresce no filho, se cresce no pai. Tem alguém entendendo isso, pelo amor de Deus? Eu queria que você entendesse que você precisa ser enviado. Às vezes você tem um projeto, você tem que chegar: apóstolo, coloca a mão na minha cabeça, me envia. Às vezes eu vou começar a dar trabalho para ele, mas funciona assim. Funciona em ser enviado. Nós precisamos de uma paternidade para nos enviar à igreja. Nós precisamos de uma paternidade para que nos envia. Isso não é só na área ministerial, não é na área financeira também. Você não sabe o que você está perdendo. Posso ouvir um amém? E ele continua no verso 56. Disse então, verso 57: voltando pois Davi feriu o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Verso 58. Olha, ou seja, ele não perguntou que jeito que ele matou o gigante, quem era ele, o que ele estava fazendo. Ele só perguntou assim, e disse: de quem és filho? E disse Davi: eu sou filho do teu servo Jessé. E eu tenho orgulho de dizer que eu sou teu filho, apóstolo. Eu sou teu filho espiritual, gerado nessa casa, gerado no encontro. Estava ali esse final de semana, que o apóstolo abençoou a gente para fazer o fruto fiel lá. A gente tinha algumas pessoas. Aí tinha um discípulo que veio a primeira vez aqui. Ele falou: pastor, foi aqui que o senhor fez o encontro? Falei: foi, vem aqui para eu te mostrar. Lá naquela capelinha azul, eu e mais 6, 15 anos atrás. Eu sou teu filho. E louva a Deus. Eu levanto hoje palavras de honra na sua direção. Tem vidas que nasceram ali em Monte Carmelo porque o Senhor me enviou. Eu sei que Deus tem grandes coisas para esse ministério, igreja. Eu sinto isso aqui. Deus está querendo te enviar para lugares. Deus está querendo te projetar em lugares. As posições de autoridade dessa cidade serão entregues para essa igreja. Não, irmão, seja ruim de profecia não. Diga, se você não tem fé, quebre isso aqui hoje. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Deus vai colocar muita gente aqui em lugares de autoridade. Mas liberta do pecado e seja servo de Deus. Deus não quer te enviar em lugar para você sujar o nome dEle. Deus não quer te levar a lugares para que o nome da igreja seja maculado, mas que eles possam olhar: ali vai um crente da Monte Sião, ali vai um crente que é da igreja do apóstolo Anselmo, ali vai alguém que é de influência nessa cidade.
Deus quer te enviar. E eu termino aqui, já trazendo a palavra de oferta, em Gálatas 6,6, o apóstolo Paulo nos diz assim: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Quem te instrui aqui nessa igreja? Deixa eu ouvir. Quem te instrui aqui? Quem prega aqui todo domingo? Quantos anos? Desde a garagem. Só aqui nesse lugar, porque daqui eu lembro. Quando eu cheguei ainda tinha outra igreja, mas já tinha começado aqui. Eu lembro dos pombos aqui, fazendo caca para todo lado. Quem é dessa época? Glória a Deus. Não tinha ar-condicionado. Os ventiladores não funcionavam, porque era lá longe. Como é que pegava nós aqui? Mas era a nossa fé. E eu vejo o apóstolo incansável. Eu vejo um apóstolo apaixonado por vidas, apaixonado pela família, modelo de pai, modelo de marido. A gente vê isso no dia a dia, caminhando com Ele, o que Ele diz para a gente ser, o que Ele nos instrui. Eu queria que você entendesse essa chave. Quantas coisas Deus quer mudar na sua vida. Eu sei quem eu era, eu sei quem eu me tornei, eu sei para onde eu estava indo, e sei para onde eu vou agora, mas tudo por causa das instruções dele. E um dia eu entendi uma semente. Diga comigo, uma semente. Não, mais alto, igreja, uma semente. Chamada a semente da honra. Que semente é essa? É a semente que eu falei aqui, a pamonha. Eu fui honrar. Não foi com muita coisa, é barata a pamonha. Mas é porque quando eu lancei aquela semente, ela multiplicou na minha vida. Quando você lança uma semente na direção dele, da casa, o que está sobre ele vem sobre você. Um dia, igreja, eu estava em Manaus. Escute isso aqui. Aumente um pouquinho aqui, por favor. Estava eu, o apóstolo, o Tiago e outro pastor. E o apóstolo Renê chamou o apóstolo Anselmo para almoçar na casa dele. O Tiago já era de dentro da casa do apóstolo Renê. Aí eu vi o apóstolo meio assim, meio que jeito dele, coçando a cabeça. Não, eu falei, aconteceu alguma coisa, né? Aí ele chegou, o apóstolo Renê me chamou para almoçar. Aí eu já falei, apóstolo, eu sou curado. Pode ficar em paz, eu entendo isso. Não sou menino, não vou ficar magoado, não vou ficar não, eu já passei dessa fase, eu não sou mais criança. Esse negócio de ficar cheio de nem não estou fora disso, sou maior do que isso. Pode ficar tranquilo que eu almoço ali no PF da esquina. Aí ele virou, gente, e falou assim para mim: até te entendo, mas você é filho. Mas você é filho. Então você tem que ir onde vai o pai. Mas agora presta atenção. Falei com o apóstolo Renê que eu tinha 2 discípulos, que para mim ir eu tinha que levar eles. Mas o apóstolo Renê determinou uma condição. Sabe qual? Quem sabe? Ele disse: são de honra? Se for de honra, pode entrar na minha casa.
Aquele dia, gente, eu recebi um temor tão grande do céu. Aí nós fomos para a casa dele, assistimos o jogo do Brasil, passamos a tarde inteira. Lá, meu Deus, que honra é essa? No outro dia, o apóstolo Renê chama nós para andar de iate com ele. E eu lembro quantas vezes eu não fui ver os índios para não sair de ministração. E aquele iate de milhões, eu lembro que o apóstolo, nós lá tomando café com o apóstolo Renê, aquele negócio requintado, de milionário, de milhões. O apóstolo Anselmo olhou para mim e falou: esquece que um dia você foi pobre. E eu saí dali, gente, entendendo que tudo que eu estava vivendo é porque eu sempre reparti comigo, com ele. Sempre reparti com ele o que Deus me deu. Nunca entreguei para ele uma primícia exata. Nunca. Sempre entreguei primícia profética. Sempre. Sempre. Porque muitas vezes, às vezes era aquele pouco que eu falava: não, Senhor. Porque eu entendi que isso multiplica. Eu entendi que isso chama a atenção de Deus. Porque se eu fosse pagar para Monte Sião, qual valor seria? Qual é a minha dívida com esse ministério? Esses dias morreu um amigo meu de overdose, que era da minha época. Morreu com 38 anos de idade. Morreu de overdose de cocaína. A família dele internou ele num spa em São Paulo, que era 40 mil reais por mês, um ano. A família dele enterrou ele 12 vezes. Um dia eu falei para ele, para de internar, eu tenho a solução. Olha o que Deus fez na minha vida, foi de graça. Família milionária. Milionária não é só na região, ali é na região do Alto Paranaíba, na região do Goiás. Que planta, o PH foi fazer estágio lá na fazenda deles. O filho dele morreu. Morreu de overdose dentro de um carro. Então, que valor? Qual é a minha dívida com esse ministério? E às vezes a gente fica aí, perdendo a bênção. Eu estou aqui para te dizer, abre seu coração, que eu sei quem eu era, sei quem eu sou hoje, sei para onde eu estava indo e sei para onde eu estou indo agora, porque essa igreja me deu um destino, a minha paternidade espiritual me deu um destino. Todo domingo está aqui o apóstolo Anselmo dando destino, toda segunda-feira na reunião, dando destino para cada um de nós, igreja.